Mas hoje é um programa especial, nós temos o prazer de receber o doutor Luiz Antônio, que é procurador-geral do Rio Grande do Norte, e nós gostaríamos muito de agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção. Doutor Luiz Antônio, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Bom dia, Pinto Júnior. Bom dia, telespectadores do Potiguar Notícias e daqueles que nos ouvem pela rede de FMs que você nominou aí. Prazer enorme estar aqui no seu programa. O prazer é todo nosso, doutor Luiz Antônio, e é uma preocupação aqui no Rio Grande do Norte das pessoas que acompanham o noticiário a nível de Brasília, a nível de Brasil. Nós já tivemos, inclusive, ações da Polícia Federal no Rio de Janeiro, no Pará, em relação à compra, à aquisição dos respiradores aqui no âmbito do consórcio Nordeste. Nas redes sociais, algumas pessoas já se posicionam de forma prematura em relação a isso. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: quais foram os cuidados fundamentais que o consórcio Nordeste e mais precisamente o Rio Grande do Norte, quais foram as preocupações centrais para que o Rio Grande do Norte e o Nordeste não figure entre os estados onde tem cujos representantes públicos, gestores públicos, têm a visita da Polícia Federal? Pois não. É preciso, Pinto Júnior, contextualizar um pouco do que é o Consórcio Nordeste. É uma parceria pública instituída pelos estados da região Nordeste, a exemplo de que outras regiões também o fizeram. Nós temos, por exemplo, o Consórcio Brasil Central, composto pelos estados da região Centro-Oeste e assim por diante. É uma experiência que eu reputo válida, porque você soma esforços de todos os estados, de todos os governos da região para fazer compras e contratar serviços em bloco. Na verdade, quando você faz uma grande aquisição, por exemplo, juntando as demandas dos estados, o que se pretende, e geralmente acontece, é baratear os custos, inclusive os próprios preços dos itens que estão sendo objetos da compra por licitação. Então, o Consórcio Nordeste ele foi constituído a partir da previsão que tem na própria Constituição Federal. O artigo 241, ele elenca a possibilidade de os estados, as unidades federadas fazerem convênios e também estabelecerem consórcios. Esse consórcio ele foi concebido, feito um protocolo de intenções, depois cada estado aprovou a sua respectiva lei estadual, chancelando a criação do consórcio, e o ano passado, salvo engano, aconteceram as primeiras compras, inclusive contemplando o próprio estado do Rio Grande do Norte com a aquisição de medicamentos para uso na rede pública de saúde e para a população. Este ano... Pois não? Pois não, pode concluir, por favor. Este ano, nós estamos, não só aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte, em todo o planeta, enfrentando uma situação absolutamente atípica, uma situação inusitada, grave, e que todos os gestores estão, evidentemente, envidando esforços para atender a demanda. No caso dos respiradores, virou um item raro, um item muito disputado, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Teve aquele episódio célebre de retenção de respiradores feito pelos Estados Unidos, inclusive um dos lotes que viria para o Estado, que seria adquirido pelo Consórcio Nordeste, ele ficou retido, 600 respiradores, não vieram para o Brasil. Então virou um item muito disputado. Os próprios Estados Unidos, o presidente Trump, ele determinou que por exemplo, montadoras americanas passassem a produzir em escala industrial respiradores para atender a demanda. Então é meio que uma situação de guerra. Neste cenário, o Consórcio Nordeste e os estados, evidentemente, provocaram o consórcio para isto, fazer uma compra coletiva de respiradores, usando, inclusive, a legislação que permite a contratação direta.
a lei federal 13.979/20, ela considera, inclusive, toda compra, todo ato de contratação e prestação de serviços para o enfrentamento do coronavírus como presumido de emergência, a emergência presumida. Por quê? Porque o gestor ele tem que tomar medidas praticamente a cada segundo para atender a demanda de pacientes que chegam aos hospitais públicos e privados. Então, neste contexto, é que foi feita a compra dos respiradores. O estado líder é o estado da Bahia, o estado líder do consórcio. A representação judicial e extrajudicial de consultoria é feita pela Procuradoria-Geral do Estado da Bahia. Examinou o processo de contratação, examinou o contrato-programa, analisou o contrato de rateio e todo o processo de aquisição dos respiradores e concluiu pela legalidade do procedimento. E, evidentemente... Me parece, doutor Luiz Antônio, que existe uma preocupação em relação justamente por ter uma grande procura e pela falta do produto, no caso os respiradores, não somente no Brasil, mas também nos países, principalmente da China, o preço parece que disparou em função dessa questão da lei da procura e da oferta. É certo pensar assim? Você muito bem colocou que numa demanda de oferta e procura, no livre mercado, quando um item, quando um produto ou quando um serviço é muito procurado, evidentemente que o preço será inflacionado, ele irá para as nuvens, por conta da demanda e da escassez do produto. Evidentemente que numa situação atípica, uma situação de calamidade de saúde e uma pandemia internacional, não deveriam acontecer essas questões de se aumentar preço, mas isso é uma economia de mercado. Você vai buscar esses itens no setor privado e que, evidentemente, é regulado pelas leis de mercado. A própria lei que disciplinou as compras e a contratação de serviços, a lei federal, nesse ponto, ela já insere um dispositivo em que coloca muito claramente essa possibilidade de ter inflacionamento de preços ante a procura e a oferta. Então, é natural que haja, no momento, embora não fosse o ideal, um preço cobrado além do que normalmente se cobraria numa situação de normalidade. Perfeito. Eu queria, doutor Luiz Antônio, tem alguma pergunta que eu não fiz para o senhor, que o senhor ache fundamental compartilhar com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores? O que eu acho importante nessa questão dos respiradores é deixar muito claro que tanto o Consórcio Nordeste como a Procuradoria-Geral da Bahia e o Estado da Bahia adotaram todas as providências para recuperar o recurso. Foi aberto um inquérito criminal, foi ajuizada uma ação onde se bloqueou todas as contas dos sócios, bloqueou as contas da empresa, uma parte do recurso já foi recuperado. Eu vou saber hoje com os colegas da Bahia qual é o montante que já está depositado e que foi recuperado e será repatriado, ou melhor, repassado para os estados. E foi provocado também pela Procuradoria da Bahia, pelo consórcio, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Procurador da República. E aqui no nível do Estado do Rio Grande do Norte, eu designei um procurador exclusivo para atuar nesta questão. Ele já se habilitou nos autos da ação que corre contra a empresa em Salvador e estamos tomando todas as medidas para que o Rio Grande do Norte receba de volta os recursos que transferiu para o consórcio e que a empresa recebeu de volta aos cofres do Estado. Não mediremos esforços para que esses recursos voltem e que sejam aplicados onde deve ser, de forma que toda a população tenha os serviços que estão precisando.
Muitíssimo obrigado. Queria agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção, pelas suas informações. Muitíssimo obrigado, doutor Luiz Antônio. Júnior, eu que agradeço a gentileza do convite e estou à disposição a hora que você precisar para conceder entrevista sobre qualquer assunto relacionado à Procuradoria e ao Estado.